estamos de volta aqui com o nosso Viva Melhor. Hoje a nossa convidada muito especial, a doutora Marília Cordeiro, e estamos falando sobre os benefícios, sobre os estigmas e os vários assuntos aí relacionados ao aleitamento materno. Doutora, e quais são os principais desafios enfrentados então pelas mulheres, pelas mães na amamentação? Podemos fazer uma lista extensa. Vamos resumir, em alguns principais. Então, primeiro, fissura mamária. A dor. A maioria dos nossos atendimentos é quando a gente tem mulheres com fissuras mamárias. Então, a fissura, a lesão mamária é um desafio, a dor é um outro desafio, né? Com certeza. Por quê? Porque eu posso ter aquela dor que acontece ali no momento por conta de uma fissura, mas eu posso ter a dor que ela é relacionada a uma alteração psicológica, emocional, que às vezes a mulher possa ter. Então, se às vezes eu tenho uma mulher ali passando por problemas emocionais na família naquele momento de puerpério, a dor que ela apresenta durante a amamentação pode estar relacionada ao problema emocional que ela está enfrentando. Fato. Né? A baixa produção de leite é um outro desafio enfrentado. Eu tenho a baixa produção, mas eu também tenho a hiperprodução, a hiperlactação. Outro desafio, obstrução de ducto. Nossa. Que tem sido um que eu tenho particularmente encontrado com uma frequência muito grande. Pelo uso de pomadas e algumas outras coisas com uma frequência muito grande durante a amamentação. Então que ele não obstrui, só pra gente deixar mais claro para os nossos telespectadores, né? Ele não obstrui sozinho. Não. Eu tenho obstrução de ducto que pode vir, às vezes, pelo uso de alguns dispositivos, pelo uso muito frequente. E quando eu digo muito frequente, é muito, porque as pomadas, elas podem vir, em algum momento, a dar um alívio para aquela mulher. Mas se usado de forma frequente, constante e contínua, eu vou ter uma complicação. É a questão do equilíbrio, né? Doutora, e a fissura? Para as mamães em casa, para as mulheres entenderem, a fissura mamária tem diferentes níveis, tem mais profundas, tem mais superficiais. Quando é que ela sabe o que é uma fissura? Então, a fissura é uma lesão de descontinuidade da pele que geralmente vai acontecer ali na região do mamilo. É uma ferida no mamilo, É uma ferida no mamilo, né? Ela pode sim ser superficial e ela pode ser profunda. Por isso que ela precisa de uma análise de um profissional, para que ele possa ir lá avaliar aquela ferida, avaliar aquela lesão e saber como deve ser a condução. Porque às vezes a gente só associa a fissura a alterações de pega. Sim, quando eu corrijo a pega, quando eu corrijo a posição, para de machucar. Normalmente a gente corrige a fissura. Mas se eu tiver um bebê com uma disfunção oral, às vezes aquela fissura não vai conseguir ser cicatrizada. Por quê? Porque eu tenho que descobrir a causa da fissura. Não é só pega e posição. Tem outras causas para as fissuras mamárias. Doutor, e precisa muito procurar ajuda, né? Porque eu já vi casos de mulheres que em caso de fissura desespera, porque realmente dói muito e para de amamentar. E aí vem mastite e aquela lesão abre, né? Abre mais ainda porque aí... explica um pouquinho pro pessoal o que seria a mastite, que pode dar em casos assim... quando a mulher está em aleitamento materno. Então, a mastite, ele é um processo inflamatório infeccioso que acontece na mama. Ela pode ser inflamatória, eu não tenho uma fissura, aquela mama não tem uma lesão, mas aquela mama, por algum motivo, tem um engurgitamento. Exemplo, quando esvaziamento incompleto, por exemplo. Esvaziamento incompleto. Quando as mulheres retornam para o trabalho, estava em aleitamento materno exclusivo, de repente retornou ao trabalho, aquela mama não consegue ser completamente esvaziada, então eu tenho uma mastite inflamatória. E a gente tem a mastite infecciosa, que é aquela que acontece por um processo infeccioso devido a uma fissura mamária. Então ela já tinha uma lesão ali, aquela lesão virou porta de entrada para um micro-organismo, eu tenho uma mastite infecciosa. Então eu costumo muito reforçar com as mulheres a importância dela se monitorar nesse período de pós-parto. Se ela já tem uma fissura, é importante ressaltar, ela teve febre, ela teve calafrio, ela teve desconforto, né? Ela tem aquele cansaço extremo, ela tem uma área avermelhada da mama. Se uma dessas características ela aparece,
Eu sempre falo, olha, eu preciso ser comunicada imediatamente, ou a sua obstetra, principalmente a sua obstetra precisa ser comunicada na presença desses sinais e sintomas. Sim. Porque a gente pode ter situações muito mais complexas, advinda de uma mastite inflamatória. Eu já vi ou lesões, infecciosa, já né? vi lesões de pele extensas, de exposição, né? De perda de tecido, de às perda vezes. de tecido por mastite, que assim, quem olhava não acreditava que era por mastite. Então a pessoa precisou parar de amamentar porque não tinha jeito, né? E precisou recorrer a um profissional para cuidar da lesão de pele, porque teve muita exposição de tecido. Da reconstrução, às vezes, do Com próprio certeza. tecido mamário. Com certeza. Né? Então, assim, não é algo que pode ser negligenciado de forma alguma, né? Então, as dificuldades principais são essas: fissura, obstrução de ducto, a quantidade de leite insuficiente, né? São as que a maioria das mulheres mais sofrem nesse sentido. Sim, né? E que a produção insuficiente vai gerando e trazendo para aquela família outros problemas, né? Como, o leite dessa mulher é fraco. Ela não está produzindo, tá fraco, esse bebê não tá engordando e por aí vai, e aí as coisas vão virando, assim, uma bolinha de neve para aquela família, né? Mas tem solução, né, doutora? Tem. Todas essas situações, elas têm solução. Então, a gente tem protocolos da ABM, protocolos que nos orientam a como conduzir cada situação, cada caso. Perfeito, perfeito. E quais sinais, então, indicam que o bebê está mamando bem, recebendo leite suficiente, né? Então, assim, como que a mãe sabe se a amamentação está sendo efetiva? Bom, o primeiro sinal que todo mundo nota é o ganho de peso. Todo mundo monitora ali, né? Através do ganho de peso. Mas ele não é o único, né? A gente precisa ressaltar que tem, por exemplo, ali no dia a dia, como ela pode observar isso? Eu gosto muito de, durante a mamada, mostrar para ela o que é uma sucção efetiva. Porque os bebês, eles fazem sucção não nutritiva e sucção nutritiva. Não nutritiva é aquela que ele tá ali no seio por aconchego, por acolhimento. Eles fazem muito, inclusive. Muito. E nutritiva, que é aquele que realmente tem transferência de leite, né? Do seio para a boca do bebê. Então, a gente consegue observar isso através ali do momento da amamentação. O bebê vai mamando, vai engolindo. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, troca de fralda. Então, se eu tenho um bebê que tem aí 6, 8 trocas de fralda com urina em 24 horas, eu tenho um bebê que tá mamando bem. Urina, evacuações, se eu tenho um bebê que tem né? uma evacuação Xixi, diária, tá indo bem, né? Se eu tenho um bebê que mama, e aí é um outro detalhe importante, eu não cronometro mamada. Né? Gente, aquela história que é de 3 em 3 horas, tantos minutos. Isso é conversa. Isso não existe, né? Então, se eu tenho um bebê que consegue mamar bem e depois ele adormece, ele dorme, ele fica tranquilinho, significa que ele tá satisfeito. Que é uma outra dificuldade dos pais, da mãe, entender como esse bebê está satisfeito. Então eu costumo falar, mães, quando o bebê vai ao seio, ele vai ao seio como se ele estivesse indo para uma guerra, de mãozinha fechada, ele tá ali contorcido, ele tá ali nervoso, agitado, né? Tá com a mãozinha fechada. Ele vai mamando. Bom, ele vai relaxando, ele vai ficando mais tranquilo. Essa mãozinha vai relaxando e aí ele vai adormecendo, porque o leite também tem, né? Essa capacidade de promover um sono mais tranquilo. Com certeza. E aí ele adormece. Então esses são os sinais. Tá mamando bem. Então ele tá urinando, ele tá evacuando, ele dorme, ele ganha peso, ele está dentro dos marcos do desenvolvimento. Tudo bem. Tá tudo bem. Mas não significa, gente, que ele vai dormir. Olha, eu já falando. Não significa que ele mamou, tá tudo certo, tá ganhando peso, tá evacuando, tá fazendo xixi normal. Que ele vai ficar 3 horas ali no sono bonitinho até outra mamada. Não significa isso, não significa. Né? Eu escutei muito durante, principalmente a minha primeira filha, que ela não. Meus filhos, eles só o do meio que tinha intervalo de mamada normal. Os outros não tinham. Então, o que eu escutava da população ao meu redor todinha, né? Da minha rede de apoio?
esse leite não está sustentando essa criança, né? Olha ali, tem uma hora que ela mamou, a Milena principalmente, né, que foi a primeira. Tem uma hora que ela mamou, significa que não está sustentando, mas o bebê ele não vai ao seio só por fome, né, Não. Marília? É importante falar isso, né? Porque as mães ficam inseguras, achando que ele está com fome, e não é fome às vezes, né? Não é fome. O bebê chora porque ele tá com fome, ele chora porque ele tá com a fralda molhada, ele chora porque ele quer colo. E o peito para ele, o seio materno, é acalento em todas as situações. Em todas as situações. Por isso que ele vai calar. É. Por quê? Porque o bebê, ele tá naquela fase da oralidade. Em que o prazer dele tá onde? Na região oral, na sucção. Tanto é que se colocar o bico, ele vai parar. Em algumas situações, né? E aí muitos realmente dão a chupeta como uma forma, no auge do desespero, para ter acalento mesmo. Para a mãe não ser o único acalento. Isso. E voltando aí um pouquinho na sua fala, né, professora? É importante a gente ressaltar isso para a população. Até mesmo porque a população fala assim, uai, mas ele mama, não dormiu, fica choroso, aí eu vou lá e dou uma mamadeira? Uai, ele parou de chorar. Mas a gente também precisa lembrar, né, que a digestão do leite materno é de um jeito, a digestão da fórmula infantil é de outro jeito, né? O tempo de esvaziamento do estômago desse bebê é diferente quando ele tem contato com o leite materno e quando ele tem contato com a fórmula infantil. É diferente, gente. É diferente. E realmente, o bebê com a fórmula, até por ser uma digestão mais pesada. Mais pesada. Vai fazer com que ele durma e que ele fique mais tranquilo por um tempo maior. Isso. E aí, o que eu percebo também, que eu já vi até nas amigas, né? Nas pessoas da família, muitas optam até para poder dormir. Não é preguiça, né, gente? É para poder dormir um pouquinho, porque não tem nada tão difícil quanto a privação do sono. Não. Muitas optam por oferecer a mamadeira com a fórmula ali, né, na última mamada, para ver se o bebê dorme um pouco. Mas nos meus estudos, para minha experiência pessoal da último aleitamento, é verdade, doutora, que o organismo da mulher regula a produção. Ele é como se fosse Ele depende da sucção para produzir leite, mas essa sucção para ele produzir muito leite durante o dia é principalmente a mamada da madrugadinha ali, das 4, 5 horas da manhã. Vou ser mais exata, os estudos mostram que é 3 horas da manhã. Aí, ó, porque nos meus estudos aí, é algo que eu nunca tinha ouvido falar. E eu tive que lutar para ter uma boa produção de leite, porque o Benício teve disfunção oral, né? Nasceu com frênulo e aí teve que reabilitar a boquinha, além de ser prematuro, então também tinha menos força para mamar. Então todas essas questões faziam com que o leite, eu percebi pelo ganho de peso do primeiro mês que eu precisava produzir mais leite. E fui estudar sobre isso. E eu estava em privação de sono, igual todas as mães aí, e foi uma solução até do meu esposo ali, né? Não, vamos dar uma fórmula de madrugada, eu olho ele para você dormir. Então eu dou a mamadeira com a fórmula. A princípio falei, nossa, né? Vamos resolver vários problemas aqui. Mas aí eu vi que não podia e realmente meu leite estava diminuindo. Meu leite estava diminuindo, eu estava dormindo, mas naquele momento aí você fala assim, mas tudo bem, você estava descansando, mas na minha cabeça era muito mais importante ter leite. Porque aí eu ia descansar o meu emocional do que eu queria, que eu queria muito amamentar. Então, realmente, quando eu passei e aí eu tive que encontrar outras soluções, mas é tema para um outro programa. Eu coloquei o bebê para dormir comigo. Porque realmente, na minha vivência, ele dormir comigo me ajudou a amamentar de madrugada e me ajudou a produzir mais leite. E o sono fica frágil ali, né? Mas eu conseguia cochilar, tirar pequenos cochilos, deitados com ele de ladinho, né? Enquanto ele mamava. Então foi a forma que eu encontrei de conseguir amamentar a madrugada e conseguir descansar e produzir mais leite. Porque eu passei a dormir.
A produção de leite ela é regulada muito no período noturno. Meu Deus! Então, algumas mães falam assim, nossa, mas o bebê acorda exatamente 3 horas da manhã. É o momento o corpo. da produção da prolactina. Então, ele acordou para ajudar na estimulação daquele dia. Tanto é que algumas falam, nossa, mas de manhã eu acordo com a roupa molhada, leite vazando, e no final do dia isso não acontece. Realmente, isso não acontece, porque aquilo vai sendo regulado para que ele possa ser mantido ao longo do dia. Nosso corpo é perfeito. Outro ponto muito importante. As mulheres pensam que para elas terem produção de leite, aquela mama precisa sempre estar cheia, túrgida, engurgitada. Não. Mama vazia produz leite. Por quê? Porque a produção de leite acontece enquanto o bebê está mamando. Quando a boca do bebê entra em contato com a areola e com o mamilo, ali o corpo da mãe vai falar, olha, tem um bebê mamando, então eu tenho que começar a produzir leite. O leite, então, vai fluindo. Inclusive, ele muda de fases, né? Que, por exemplo, ali nos 6 primeiros dias eu tenho colostro. Depois esse leite ele passa e a mama vai acompanhando também a sua turgidez, ela vai ficando diferente. Sim. Né? Na amamentação, eu não sei se é o nome, é tardio, aqui eu tô? O seio, a mama não fica cheia. Não fica cheia. Mas se você fizer a expressão mamilar, tem leite. E quando ele mama também tem leite. Então, eu tenho ali colostro nos 3 primeiros dias, nos 15 primeiros dias leite de transição. Depois eu tenho o leite que é considerado leite maduro, que é aquele leite que vai perdurar até enquanto o bebê estiver mamando. Na época da Covid, a gente teve diversos estudos mostrando a alteração da coloração do leite de mulheres durante a infecção da Covid que amamentavam. Então, o leite ele vai se ajustando às necessidades da criança. O tempo vai passando, as necessidades dela vai aumentando. Então, esse ajuste do leite vai sendo feito de forma gradual, enquanto a criança ainda está amamentando. E lembrando aqui da sua fala, é importante a gente ressaltar também aquelas situações da amamentação em tandem, né? Que é aquela mulher grávida que tem um outro filho que ainda amamenta. Posso continuar amamentando, né? Essa é uma dúvida, com certeza, de muitas mulheres. E eu penso que também eu vejo ginecologistas, obstetras também orientando de forma diferente aí. Foi mudando, né, ao longo dos anos. Anteriormente era obrigatório interromper, né? Era. Então se a gente for escutar nossas sogras, né, nossas mães, ficava grávida e interrompia a amamentação. Porque imaginava-se que estimulava, aquele outro bebê estimulava um parto prematuro. Isso. Aquele corpo não vai conseguir produzir o leite necessário para aquele bebê. Não. A única coisa que às vezes a gente orienta é que às vezes ali nos primeiros dias do nascimento da criança possa se dar prioridade para o recém-nascido. Mas o outro também pode. Nós, inclusive, temos uma enfermeira que amamentou em tandem por muito tempo. Que gracinha, gente. A Roberta Rios. Foi. A Roberta Rios amamentou em tandem por muito tempo. E eu sei que o filho mais o caçulinha dela, ela amamentou, eu acho que até os 4 anos. Sim. Inclusive tem muitas fotos bonitas dela no Instagram, né, dela, ela com os dois, ela grávida, amamentando. Então, imaginem o desafio, informações, né? Imaginem o desafio. Isso. Com certeza. A amamentação de gêmeos, isso me puxou outra dúvida que eu vejo. Na sua prática, você vê as mulheres as mães de gemelares, elas conseguem ter essa administração, né? De 2 bebês. Ao mesmo tempo. É o dobro do desafio, né, gente? Porque vamos pensar. É possível? É plenamente possível? É muito difícil? Como que é essa questão do gemelar? Bom, amamentar é difícil. A gente não pode dizer que é fácil, né? Com certeza. Não vamos falar que é difícil, mas é um desafio. Porque para que aquela mulher possa amamentar, ela precisa ter disponibilidade de tempo, como você mesmo disse lá no início. E para que ela tenha disponibilidade de tempo, ela precisa ter uma rede de apoio. Sim. Né? E orientada por profissionais. E orientação por profissionais capacitados. Bom, a amamentação de gemelar, ela é possível? Sim, ela é possível.
mas ela requer muito mais dessa mulher e dessa rede de apoio. Porque a maior dificuldade dessas mulheres é em fazer essa gestão. Eu amamento os dois de forma simultânea, mas às vezes um quer mamar e o outro não quer. Então, às vezes você acaba de tirar um do seio, colocou ele ali na posição de eructação para ele arrotar. O outro desperta, aí ela vai e coloca aquele outro. Às vezes não é possível sincronizar as mamadas, amamentar os dois de forma simultânea, né? É possível, super é possível. Mas essa mulher vai precisar ter uma gestão ali um pouco diferenciada desses dois bebês, porque cada bebê vai ter o seu tempo. Porque cada bebê é único. A nossa tendência às vezes é imaginar de que os dois, são gêmeos, são iguais. Não são. Vai nessa. Não são, vai nessa. Vai ter um que vai querer mamar o tempo todo, o outro que vai ser mais... Ou os dois que vão querer mamar o tempo todo. Às vezes o padrão de ganho de peso de um vai ser maior do que o do outro. Tem o desafio de que às vezes ali, tentar fazer um rodeziamento de mama. Por quê? Porque a sucção de um é de um jeito, a sucção do outro é de outro jeito. Então, às vezes ele estimula a mama de uma forma a ter uma produção maior, a outra mama a ter uma produção menor. Então, é uma gestão mesmo de tempo, de bebês. Doutora, e você me lembrou de outra pergunta que eu percebo que é uma dúvida muito frequente das pessoas, das mulheres. Em relação a não partindo do pressuposto de um filho só, sem ser gemelar. Como que seria a oferta da mama? É uma mama, depois outra mama, as duas mamas, só uma mama? Como que é isso? Tinha muito aquela questão, né? A mulher precisa esvaziar a mama, que o bebê não tá ganhando peso. Então ele precisa mamar toda aquela mama, porque primeiro o leite posterior, leite anterior. É a água do leite anterior e depois é a gordura do leite posterior, né? Hoje já tem estudos que mostram que não existe isso, que durante toda a mamada, o leite ele vai tendo as modificações e a criança vai tendo acesso a todos os componentes do leite. O que a gente costuma sempre orientar é necessário um certo rodeziamento, até mesmo porque tem algumas situações que eu preciso estimular as duas mamas e às vezes uma mama é esvaziada e a outra não. Aí às vezes você fica com uma mama grande e uma outra mama pequena. Por quê? Porque você não teve estimulação das duas mamas de forma igualitária. O que a gente precisa reforçar? A amamentação é livre demanda, né? Eu não tenho de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Exceto em algumas situações em que eu tenho, por exemplo, um bebê com baixo ganho de peso. Eu não posso ultrapassar um certo tempo de oferta de mama. Tem que acordá-lo, né? Mesmo se ele estiver dormindo. Então eu tenho um bebê que não está ganhando peso, eu não posso ultrapassar o período de 3 horas. Aí eu vou acordar ele. Mas se eu tenho um bebê que está ganhando peso bem, que está se desenvolvendo bem, de madrugada, eu posso deixar esse bebê dormir. Porque a mãe também vai dormir, né? A partir de um certo tempo. Mas se ele não estiver ganhando peso, tem que acordá-lo para mamar. Tenho. Se eu tenho um bebê que não está ganhando peso, não está tendo uma boa transferência, né, de leite, a mulher está tendo uma baixa produção, até esse tempo ele precisa ser respeitado para que eu consiga, como você disse, controlar essa produção, né, regular essa produção. Sim, perfeito, doutora. E uma pergunta também, essa assim, é a minha predileta, porque o que eu escutei ao longo desses 3 filhos, do que eu deveria comer para estimular o leite, ganhei comidinhas, né, de familiares, de vizinhas, assim, canjica, pamonha. Cerveja preta você não ganhou, não? Cerveja preta também, né, enfim. Porque existem muitos mitos em relação à alimentação. Isso é verdade? A alimentação influencia na produção do leite no sentido de aumentar ou na qualidade, fazer o leite ficar mais forte? O que permeia a produção do leite no sentido da composição dele? Vai ser sempre a mesma composição, independente do que a pessoa coma? Como que é isso? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, né? É importante ressaltar que a mulher precisa estar bem nutrida, ter acesso a alimentos de qualidade. Então, a gente sugere, nesse período, a redução de alimentos industrializados, de refrigerantes, de alimento com cafeína, né, em grande quantidade. Por quê? Porque a gente também tem algumas mulheres que, durante a gestação, sempre consumiram café. E, durante a gestação, pede para ela retirar o café de tudo. Também não dá. Ela vai sentir desconforto. Né? Ela vai sentir desconforto. Tem uma quantidade mínima que pode ser? Sim, tem uma quantidade mínima. Mas é importante ressaltar que a alimentação, ela precisa ser uma alimentação
saudável. Ela precisa ter uma regularidade para o consumo dos alimentos. Então, se alimentar com uma frequência maior, ter acesso a alimentos de valor nutricional. A gente tem sim alguns alimentos que a gente indica para melhorar a qualidade desse leite. Exemplo, grãos, leguminosas, né? Suco de uva integral. São alimentos que eles vão melhorar a qualidade desse leite. Só que a criança não tem acesso a esse alimento através do leite. Ele tem acesso aos nutrientes oriundos desses alimentos, né? Então, é importante deixar isso ressaltado. Outra coisa que eu gosto de ressaltar muito com elas é aquilo que você consome, você observa que mudou o padrão, o comportamento do seu bebê. Se você achou que o que você consumiu mudou o padrão, o comportamento do bebê, então atente-se àquele alimento. Às vezes faça a retirada dele por uns dias e vai fazendo a comparação. Eu retirei o leite, as fezes dele melhorou, a cólica melhorou, o desconforto melhorou. Então vai fazendo esses ajustes. Mas ela tem a necessidade do nutriente oriundo dos alimentos para que ela possa ter uma boa produção. E a hidratação, né, doutora? Porque, hidratação. Assim, na minha experiência, o que eu percebi é que o dia que eu bebia, que eu fazia a mensuração da quantidade de água numa quantidade alta, no mínimo 3 litros, a produção era outra. A questão da mensuração, né? Tem alguns que falam, ela tem que beber 5, 6, 7 litros de água. Não, né? Nem dá. É assim. É uma outra forma da gente saber se tá tendo uma boa produção. Ela tá tendo sede? Se ela tá tendo sede, a gente imagina que ela esteja tendo uma boa produção. Normalmente no início da amamentação, quando você sente a descida, a boca já seca e ela já vai requerer o líquido, né? E é uma sede, assim, que você bebe uma garrafinha de 500 ml, assim, ó, sem tirar da boca. Né? Então, a gente deve, assim, ser rigoroso nessa mensuração? Não. Mas a gente sabe que a mulher ela precisa estar bem hidratada. Ela precisa aumentar o volume de líquido que ela ingere. Então, é sempre importante observar se ela está sempre com um copinho de água, uma garrafinha. Levantando, né? Porque vai amamentar ali muitas horas. Para facilitar. Isso, ter água sempre próximo dela. Tem água sempre próximo. Então, eu falo assim, gente, vocês vão amamentar, prepara o seu cantinho. Preparar o seu cantinho significa que ela precisa de uma poltrona, uma almofada de amamentação? Não. Precisa estar confortável, porque ela vai ficar muitas horas lugar, estar confortável e ali, ó, com a aguinha dela do lado. A gente vai encontrando as formas, né? É tudo realmente ali, tentativas, erros, acertos. E você vai organizando. O primeiro mês é tudo muito difícil, mas depois você vai se acomodando com as posições sua do bebê, né? Com o seu cantinho, o lugar que você fica confortável, é tudo muito mágico, né? Mágico. Porque você vai encontrando a sua forma ali. Eu gosto sempre de pedir para os familiares fazerem um registro, às vezes, do primeiro momento, do primeiro momento quando ela está amamentando. E depois, mais para frente, quando essa amamentação já está estabelecida, já está bem organizada, e aí a gente vê a diferença, né? O primeiro dia, a mãe com o ombro tenso. Tem umas que falam, gente, meu pescoço doeu demais essa noite. Nódulos. Né? Uhum. Nódulos. Ela fica tensa, ela nem se movimenta direito. E aí, com o passar do tempo, o bebê vai relaxando, ela vai relaxando. Aí ela já tá até deitada, amamentando esse bebê deitado. E aí as coisas vão fluindo, né? Vão correndo. Mas o importante é que essas mães saibam que se é um desejo delas, elas são capazes, né, doutora? Sim. Tudo com a rede de apoio certa, uma orientação correta, ter uma pessoa ali, né, que trabalha com a amamentação para chamar de sua profissional do coração, né? Porque isso tudo é muito importante para aquelas que desejam, né? Porque eu vejo que a parte mais importante, primeiro, é se analisar se você realmente quer e não ser algo imposto pela sociedade, porque se você quiser de verdade, já está muitos passos na frente, né? Porque você vai ter uma resiliência para enfrentar as dificuldades de uma forma diferente, com certeza, né? A gente estava falando da composição do que pode comer ou não pode comer nesse sentido, né? Que tem que ser uma alimentação
saudável e equilibrada, só lembrando às mães que durante o aleitamento materno, né, a gente não pode consumir bebidas alcoólicas porque passa o álcool para o bebê. E determinados medicamentos, né, doutora, comida muito açucarada, né, porque o açúcar também traz, tem estudos que falam que o açúcar traz cólica para o bebê, né, então tudo isso. Então tem que ter cuidado com o que se alimenta, porque pensando que vai passar tudo para o bebê. E em relação aos medicamentos, é importante lembrar que o uso de medicamento pela lactente tem que ser feito apenas por orientação profissional. Nada né? de ficar tomando remédio por Nada conta da própria. automedicação, ficar Isso. tomando remédio por conta própria. Então, é sempre muito importante entrar em contato com o seu obstetra para saber se aquele medicamento é compatível ou não com a amamentação. A gente tem alguns sites, né, que a gente pode entrar e avaliar se aquele medicamento ele é compatível ou não com o processo de amamentação. Sim. Mas é importante reforçar que esse site não substitui a prescrição do profissional. Sim. Então, o profissional precisa sempre prescrever. Sim. Esse site é só uma consulta, porque o profissional também não sabe de todos os medicamentos e se todos os medicamentos são ou não compatíveis. Então, a gente tem esses sites também, que ajudam, né? Perfeito. Doutora, e se as nossas telespectadoras, os papais também de plantão, se tiverem dúvidas sobre o seu trabalho de consultoria materno-infantil, como que eles podem te encontrar, qual que é o seu número, o seu Instagram, como que você faz esse atendimento? É somente em domicílio, em maternidades? Como que seria? Antes de falar um pouquinho sobre o meu atendimento, eu acho que é importante ressaltar que a gente tem alguns sites de orientação para os pais, para os familiares. Então, a gente tem um site, a gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem o site da Organização Mundial de Saúde, né? Aleitamento.com, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, também é algo importante para a gente reforçar. Perfeito. Esses são alguns sites que as pacientes e os familiares podem ter acesso a informações de qualidade, a informações que são baseadas em estudos científicos, né? Ótimo. Em relação a mim, o meu Instagram é Marília Cordeiro _, lá também tem o meu telefone. A minha consultoria ela é feita tanto na maternidade quanto no domicílio. Eu geralmente gosto, como eu disse lá no início, de iniciar a consultoria no pré-natal, porque é aquele momento em que eu vou conhecer a família. Perfeito. E principalmente vou, além da anamnese, da coleta de dados, né, de algumas perguntas que eu vou fazer para essa família, eu vou saber qual é a expectativa da amamentação. Por quê? Porque cada família tem uma expectativa. Cada família tem aquilo que é sucesso para ela. Isso. Tem algumas famílias que o sucesso é ela amamentar 6 meses, exclusivamente. Mas tem algumas famílias que, às vezes, o sucesso vai ser ela ofertar o colostro para o filho dela. Por quê? Porque, às vezes, ela não quer amamentar. E se ela não quer amamentar, tá tudo bem, mas ela quer, pelo menos, ofertar o colostro para o bebê dela, né? Perfeito. Então, esse momento eu acho ele de extrema importância, porque eu vou saber qual é a expectativa daquela família, eu vou conhecer aquela família e eu vou também levar as informações baseado naquele núcleo, naquele contexto familiar, né? Que eu acho que é tão importante. Respeitando a individualidade de cada um. Respeitando a individualidade de cada um, da mulher, do pai, porque o que eu tenho mais achado interessante nas minhas consultorias é a participação dos pais. Os pais estão Tem pai arrasando. Que tá dando show, que estuda. Eu tenho um material que eu sempre encaminho para eles também, e eles estudam, e aí nas consultorias posteriores eles falam, mas eu li no seu material tal coisa. Eu acho tão interessante, né? Ótimo. E isso é de extrema importância para a mulher. Então ela tem certeza. Uma rede de apoio ali naquele marido. Com certeza. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse assunto vai beneficiar inúmeras famílias. Então, o Viva Melhor está de portas abertas. Sempre que tiver vontade de vir aqui falar mais sobre esse assunto tão importante, sobre o binômio, na verdade, mãe e filho, né? Tem muitos assuntos interessantes. Pode ter certeza que você é a nossa convidada aqui, especial. Muito obrigada. Eu que agradeço. O programa Viva Melhor, então, estará sempre de portas abertas para você. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria também de ressaltar a importância sobre a doação de leite humano, né? Isso. Então, os índices do nosso banco de leite humano estão muito baixos, então se você é uma mulher que tem uma boa produção de leite, ligue
né? Pro Já banco de doei, leite. gente. A sensação é maravilhosa. Maravilhosa, né? Do Hospital Estadual da Mulher, o EMU, e a gente também tem um banco de leite no Nascer Cidadão. É importante ressaltar também Eles buscam que em casa, gente. tem um programa, né? Aham. Que busca esse leite em casa. Buscam em Eles casa. levam os frascos, eles buscam esse leite. Então tem todo um protocolo, entre em contato com o hospital para que a gente possa aumentar, né, o número de doações, para que bebês prematuros e baixo peso possam ter acesso a esse alimento Padrão que é ouro, né? Perfeito, doutora. Então, durante o programa de hoje, aprendemos que o aleitamento materno é um ato de amor, saúde e conexão. Ele vai muito além da nutrição, ele é proteção, ele é vínculo, é uma base sólida para o futuro do bebê. Sabemos também, então, que amamentar nem sempre é fácil. Exige apoio, exige orientação, paciência e confiança. Mas os benefícios são inúmeros, tanto para o bebê quanto para a mãe, que duram para a vida toda. E se você é mãe, gestante, conhece alguém que está passando por essa fase, lembre-se, não existe mãe perfeita, existe mãe informada e acolhida. Busque ajuda, converse com profissionais, participe de grupos de apoio. Amamentar é um processo que pode e deve ser vivido com segurança, tranquilidade e amor. E o Viva Melhor fica por aqui, mas nosso compromisso com a saúde continua. Nos vemos na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui na TV Alegria. E não se esqueça de deixar nosso aplicativo, de baixar nosso aplicativo em qualquer dispositivo com internet para acompanhar todos os nossos conteúdos. Tenham todos uma excelente noite e viva melhor! Tchau, tchau!